Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast História Acessível. Dessa vez a gente está com a mestra professora Vivian Catalini, que é formada pela UFP, e a gente vai falar um pouco sobre história local e ensino. Bem, professora, como foi a sua experiência aqui na UFP? Eu vi que seu artigo é sobre essa área de história local. Como é que foi trabalhar a história local aqui na UFP? Sempre desde o início da minha graduação, eu já tive a compreensão de que eu me identificava mais com os estudos a respeito de ensino de história do que necessariamente sobre fazer pesquisas, né? Quando a gente é apresentado no primeiro período, naquelas disciplinas introdutórias que recebem os calouros e que a gente nunca esquece na vida, eu lembro bem que os professores iam colocando que nós estávamos ali, que nós tínhamos dois caminhos a percorrer. Um caminho não anula o outro, mas, querendo ou não, são caminhos diferentes. E desde esse primeiro momento que eles iam falando da pesquisa e da atuação em sala de aula, eu sempre me via, né, muito mais ocupando o lugar da atuação de sala de aula. Ainda que, durante as minhas vivências, eu percebi que era fundamental eu também percorrer pelo caminho da pesquisa, até porque a graduação é o primeiro contato que você tem, de certa forma, com isso, e a gente está aqui para se tornar historiador. Então, a gente também precisa fazer essas pesquisas. Só que aí, já nos primeiros semestres, eu acho que foi no segundo semestre já, da graduação, abriram vagas para o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E assim, abriram vagas para o PIBID e para o PIBIC. E como eu sempre me identifiquei mais com a questão do ensino, eu não titubeei. Eu falei, gente, eu não vou estudar para o PIBIC, porque não me interessa. Eu vou estudar para passar no PIBID. Então, assim, eu sabia que precisava de boas notas, eu já tinha um currículo que eu acho que dava para alcançar, mas eu fiquei muito ansiosa por esse programa. Até então, se eu não me engano, ele era o segundo ano de bolsa de PIBID na Universidade Federal. Então, assim, eu fiquei muito focada em conseguir essa bolsa. E eu consegui, né? Fizemos o processo seletivo e eu consegui. Então, desde então, eu fui orientada no programa pela professora Cláudia Fontinelles. E então, assim, não tem como, eu me apaixonei. Então, até quando eu ia para os estudos, para as disciplinas que eu precisava fazer pesquisas, as minhas pesquisas eram voltadas para o ensino. Quando não para ensino de história, para história da educação. E aí eu acho que isso também aconteceu no meu caso por causa da minha história de vida, né? Pelo lugar de onde eu parto, porque eu sempre achei, e aí eu já posso estar até antecipando outras perguntas que tu for falar a respeito da minha atuação hoje como professora, né? Mas se desde muito jovem, ali com 18, 19 anos, fazendo o curso de graduação, eu sempre achei que a história ela tinha que ter significado para a minha vida, que a história só tem sentido se eu entendesse quem eu sou, de onde eu venho, né? Então, por isso, desde esses primeiros momentos, a professora Cláudia, mesmo que nós estivéssemos num programa dedicado ao ensino, ela sempre mostrou que os caminhos aliar o ensino e a pesquisa. Então, já nesses primeiros momentos, eu apresentava trabalhos em eventos relacionados à história da educação, porque eu tinha muito interesse em conhecer a história da escola onde eu estudei a vida inteira, né? Que acabou sendo, de fato, o que eu desenvolvi ao longo de 4, 5 anos, 6 anos, né? Basicamente, porque foram os 3 últimos anos de graduação estudando sobre isso para fazer meu TCC e mais 2 anos e meio, porque eu passei, acho que 1 ano eu passei afastada para começar o mestrado. E estudando, então sempre foi por esse caminho. Aí eu comecei a fazer estudos sobre a história da instituição, da escola, né? E depois, associando a minha vivência enquanto pibidiana, que a gente gostava de se chamar assim, né? Eu fui cada vez mais buscando fazer leituras, até mesmo leituras paralelas ao que os professores traziam, né?
a respeito do ensino, porque eu sempre gostei. Uhum. Pulando lá o gancho que a senhora falou de que a senhora acha que a história tem que ter essa importância para a senhora, para o seu meio, para sua essência, sua identidade. A gente sabe que na BCC uma das competências, principalmente para o ensino fundamental, é exatamente essa, de mostrar para o aluno, olha, aqui é seu meio, isso quem é você, o seu contexto. E já pulando o gancho que a gente vai falar de história local, a gente vê que nas escolas da educação básica, principalmente, não tem muito disso. Tipo, eu, pelo menos na minha formação, no ensino fundamental, realmente não aprendi nada sobre Piauí. E eu me pergunto, como é que funciona isso na sua sala de aula? Como a senhora é uma professora pesquisadora, se a senhora traz o material de que a senhora tenha pesquisado, enfim, para relacionar com os alunos. É ótima essa pergunta. E ela tem a ver com a vontade que a gente teve em escrever o artigo, que eu acho que foi o artigo que me trouxe até aqui, né? Para essa cadeira. No caso, eu estou falando de mim e da minha colega de trabalho e também colega de graduação, Samia Sampaio. Deixa eu tentar contextualizar mais um pouquinho. Então, assim, eu tive ao longo da minha formação a oportunidade de estagiar numa escola particular de Teresina. E dentro dessa escola, eu comecei a trabalhar com crianças de 8 a 9 anos de idade. E nessas séries, né, quando eu comecei a trabalhar, o documento que regia o currículo no Brasil ainda era o PCN, né? O falecido. Sim, mas para mim, o lindo documento dos PCNs. Eu não sei se vocês já leram, mas se não leram, eu indico. A gente só pegou um pouquinho, assim, de contextualização mesmo para aprender sobre a BNCC. Na verdade, eu estou dizendo que ele é falecido, mas ele não é falecido. Ele ainda é um parâmetro que funciona para nós e nós podemos utilizá-lo. No entanto, a BNCC, quando ela foi homologada, ela vem como esse novo parâmetro que deve ser, obrigatoriamente, como toda lei, né? Deve ser cumprido pelos professores em sala de aula. A meu ver, a BNCC perdeu, né? Ela retirou, na verdade, temáticas fundamentais, como, por exemplo, a questão do ensino local, né? Ela, basicamente, ela não usa esse termo, por exemplo. Se você lê o documento, você não vai ver esse termo no que diz respeito ao capítulo que fala sobre as competências e os objetivos e as habilidades de história no ensino fundamental. No entanto, a própria BNCC também deixa muito claro, em algum momento lá da sua introdução, que ela é uma base que vai estar ali como um parâmetro para as competências e para as habilidades que todos os professores de norte a sul do Brasil precisam atuar. No entanto, ela não fecha um currículo. Ela diz assim, não, mas a gente deixa... O currículo, ele é particularizado de cada escola. Aí vem a crítica, né? Vamos refletir. A BNCC, ela traz N habilidades, N objetivos que um professor precisa cumprir em determinadas séries. Por exemplo, quando eu estava atuando no terceiro ano, eu entendia que ela dizia que os alunos do terceiro ano precisam conhecer a si próprio, né? Saber quem eu sou, saber onde eu vivo, saber um pouco da história onde eu vivo. Então, com essas indicações, eu entendi. É nesse momento ideal que a gente saiba, que a gente apresente a história, pelo menos da cidade e dos bairros onde eles vivem. E esse projeto já era um projeto desenvolvido nessa escola há anos. Então, caiu como uma luva, né? Esse projeto, ele já era pensado desde os parâmetros curriculares. Entende? Para trabalhar com memória, para trabalhar... também com os fatos, né? Com acontecimentos importantes que deram origem à nossa cidade. Então, assim, especificamente, eu passei cerca de 5 anos trabalhando com crianças, em média de 8 a 9 anos de idade, e
Esse material a gente sabe que é um lugar de privilégio, porque na escola a gente podia produzir o nosso material a partir dos textos acadêmicos. Então, a gente conseguia levar esses textos para as crianças do terceiro ano e eles podiam ler. Em algum momento, eu até cheguei a falar do Baixo-Copo, né? Porque aí você tem essa liberdade como professor. E eu fui colocando um pouquinho do que eu estudei na graduação ali também. Assim, eu acho que o mais interessante é que a BNCC precisa ser cumprida. A gente estava fazendo o nosso trabalho, mas é necessário que a gente saiba criticá-la. É necessário também que a gente saiba analisá-la enquanto um documento que foi produzido em um determinado período da história do Brasil, que foi um documento que foi extremamente revisto e revisado. Foram ali alguns anos. Passou pelo governo, se eu não me engano, posso estar errada, mas passou pelo governo da Dilma. Sim. Começou no governo da Dilma e terminou no governo do Temer. Portanto, mudou também um pouco do espectro de quem estava ali, liderando a construção dessa base. A base recebeu opiniões de professores, inclusive da escola onde eu trabalhava, em algum momento, quando ela estava sendo construída. E já no final, quando ela é entregue, ela não é homologada com um texto tão próximo dessa participação efetiva que teria escutado os professores. Então, assim, o que eu acho a respeito da tua pergunta? A base ainda não cumpre com esse papel e a gente continua repetindo os mesmos problemas que nós, enquanto quando éramos alunos e estudantes do ensino fundamental, tivemos. De certa forma, se for para seguir o documento, o professor que segue à isca aquele documento, ele pode muito bem, ele vai negligenciar, na realidade. Ele pode negligenciar o ensino de história, porque já tem tantas demandas ali, já é solicitado tantas coisas, mas, ao mesmo tempo, um bom professor, e aí eu gostei que você falou, você é uma professora pesquisadora. O que eu estou chamando aqui de bom professor, evitando juízes de valor, é um professor preocupado com seu fazer, um professor que é pesquisador. Ele sabe muito bem que em vários momentos, e não só no terceiro ano, porque essa é uma série que nem é comum os professores de história atuar, né? Mas em vários momentos do ensino básico é possível trabalhar sobre a história local, mesmo que ela não esteja oficialmente narrada, oficialmente escrita no documento. Sobre isso, eu achei interessante, porque, tipo assim, a gente teve outra professora que veio aqui no programa fazer uma entrevista, que ela também trabalha a mesma questão. E, enfim, a entrevista dela foi mais sobre a dificuldade do material didático. Como a senhora falou, a senhora teve que trazer as pesquisas acadêmicas para a escola, porque eu imagino que não ia ter isso no material didático que é amplamente distribuído. A senhora sente que a falta desse material didático, que é mais particularizado a um contexto, é um dos problemas de ter essa escassez de história local na educação? Com certeza, né? E aí, de novo, a BNCC, ela deixa bem claro em um momento que ela foi criada também para balizar as avaliações de larga escala no Brasil. Então, o governo tem um objetivo. Eu crio um documento para, de certa forma, padronizar o ensino de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, um país que é continental. Para quando tiverem as avaliações, essas crianças sejam avaliadas, de certa forma, dentro dos mesmos parâmetros. Até aí, bacana, é uma coisa justa. Mas a gente não forma ninguém só para fazer avaliação. Né? A gente não forma. Todos sabemos disso. E aí, onde é que eu quero chegar no material didático, né? Que toda editora, todo autor, quando ele vai elaborar o material didático, hoje em dia, eu que tenho acesso a muitos livros didáticos, né? Você vê que ali está reproduzido
sempre os mesmos conteúdos, sempre de uma maneira muito propedêutica. Claro que houveram avanços, né? Claro que tem um debate que é inserido aqui e acolá. Mas são sempre aqueles conteúdos que abarcam o que está sendo dito na base. E nunca não, mas é raro você encontrar a história local. O que você pode encontrar, que é uma coisa que ajuda o professor, para não dizer que os materiais são totalmente limitantes, porque eles não são. Quer dizer, todo material é limitante. Todo material é limitado, desculpa. Mas eles também são caminhos, assim. Eu sou uma professora que eu defendo muito o uso do livro didático. Eu nunca achei legal, quando eu era aluna, que um professor chegava e ele não lia o livro. Sabe? Que ele desprezava o livro. Eu ganhava meus livros. Para mim, eles eram um presente. E aí, o professor da disciplina, que é a autoridade, chegar e dizer assim: esse livro é muito ruim, a gente não vai usar, não. Isso acontece, a gente sabe. Principalmente em escolas públicas, como a que eu estudei. Que, no caso, era pública, mas era filantrópica. Mas os professores eram professores do governo, né, do Estado. O professor, ele pode utilizar, mas, assim, ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa, e, de certa forma, nem sempre eles estarão. Eu digo porque eu nem sempre estive, né? Às vezes você entra numa sala de aula e você não está totalmente preparado para ministrar determinado conteúdo, determinados objetivos do conhecimento. A gente sabe das nossas condições. Então, claro que seria muito melhor que se os nossos materiais, eles já trouxessem o debate da história local, mas não trazendo o que eu percebo que a gente pode utilizar. Primeiro, muitos materiais trazem hoje em dia seções de perfil de sujeitos históricos. Esses sujeitos, muitas das vezes, por uma escolha do material, eles são pessoas que, no contexto em que viveram, eram marginalizados, né? Então, a partir disso, por exemplo, você já pode trabalhar por de um outro ponto de vista sobre uma narrativa de um determinado acontecimento. Do ponto de vista, por exemplo, do marginalizado. Então, estou te dando esse exemplo para dizer que também vai depender muito do olhar que o professor faz. Mas o olhar que a gente faz para o material, ele é feito, primeiro, com muita experiência. O professor, quanto mais experiência ele tem, melhor ele vai conseguir avaliar esse material. Não é fácil. Eu acho que eu ainda hoje erro, né? E segundo, não tendo esse material, vamos nós criar esses materiais, né? Dentro das nossas limitações. É muito fácil eu falar isso, porque eu trabalho numa escola onde eu posso criar, onde tem papel para reproduzir. Aí vai ter um professor que vai estar assistindo o vídeo e vai dizer assim: mas eu trabalho numa escola que não tem papel para reproduzir um texto, né? Eu trabalho numa escola que às vezes não tem nem pincel. De fato, mas eu acho que nós, professores, a gente tem E isso eu aprendi com os meus outros professores, tá? Eu não estou aqui dizendo nada que eu inventei, não. A gente tem o maior dos materiais. Gogó. A fala. Então, também depende um pouco de nós, né? Cabe um pouquinho a nós, mas é um esforço maior. Então, claro que seria interessantíssimo, assim, seria um mundo que a gente espera que os livros que chegassem para os nossos alunos fossem produzidos por autores, no mínimo, do Nordeste. Também. Que as editoras não contratassem somente autores já consolidados lá do eixo Sul-Sudeste. Porque, com certeza, esses sujeitos trariam um novo olhar para os materiais didáticos, né? Eu achei muito interessante a senhora falando isso, porque esse livro aqui, Os Novos Temas nas Aulas de História, ele tem um capítulo, que é um artigo, especificamente falando da história regional,
como um novo tema. E ele fala que um dos grandes problemas é isso. Tem uma história muito grande, assim, muito global sobre o Brasil e meio que descarta essa história local. E que, como ele fala, tem uma dificuldade dos professores de trabalhar esses assuntos exatamente por isso, porque não está no material didático e nem muitos professores são professores pesquisadores, mesmo que seja uma coisa meio triste de dizer. Então, muitos deles não vão correr atrás disso. Mas é basicamente isso. Seguindo o gancho dessa pergunta, eu acho que eu deveria ter perguntado isso antes, mas qual a importância que a senhora acha que a história local tem, não só para o aluno, mas também para qualquer um, assim, da pessoa ter o conhecimento dessa história local? A importância é imensa, porque dialoga com uma coisa que também é muito importante, eu acho que é o Jaime Pinsky que escreve sobre isso, que é o ensino de história prazeroso, né? Não tem nenhum significado, gente, você estudar história para decorar datas. Agora, quando você começa a estudar e apresentar essa história para o seu aluno, de maneira que ele vá dando significado às experiências históricas, aos acontecimentos, e ele vá, de certa forma, vendo aquilo se construir como algo que afeta a vida dele, aí você chega nesse tal desse ensino prazeroso, né? Uhum. Porque tudo aquilo que parte de dentro, tudo aquilo que é intrínseco, é muito mais satisfatório. Então, estou querendo dizer com isso que nós deveríamos, sim, cada vez mais trabalhar com o ensino de história. Muitas das pessoas que estão fazendo isso são as professoras pedagogas nas séries menores, porque são nessas séries onde a base abre espaço para o conhecer a sua cidade, para o estudar a história do seu lugar de vivência. Afinal de contas, para uma criança, dentro do seu desenvolvimento cognitivo. Obrigada. Ele ainda precisa trabalhar no campo mais próximo dela, né? Ela ainda não tem essa compreensão do que é o mundo e etc., do que o mundo é constituído de vários países e outros lugares tão distantes. Não. A criança só conhece aquele mundo que ela vive. A escola, a casa, o bairro. Ponto final. Então, assim, são essas professoras que atuam com isso. Em geral, é onde você encontra ainda nas escolas hoje, falando do Piauí, falando da história de Teresina. Por quê? Porque é onde você consegue, vamos dizer assim, encaixar essas habilidades. Mas, de novo, não é impossível você trabalhar com ensino de história local, mas é muito difícil mesmo. Nas séries maiores, né? Que são, inclusive, as séries onde nós, professores de história, podemos atuar, que é do 6º ano até o ensino médio. Respondi? Respondeu bem até, respondeu muito bem. Não sei se eu respondi, mas enfim. Eu acho que respondeu. Eu me perdi aqui um pouco. Eu achei interessante a senhora falar dessa questão das séries maiores, porque na BNCC, nas séries maiores, assim, as competências para a área e as habilidades para áreas de ciências sociais são muito poucas, mas também são muito abrangentes, assim, tipo... E repetitivas, né? Sim. Tipo, se eu não me engano, era competência 2, que fala sobre formação de territorialidade, enfim, de territórios, para o aluno ter essa noção do processo. Sim. Dá para encaixar a formação de Estado? Dá. A complexidade é que, tipo assim, tem tanta coisa para o aluno estudar já nesse final de ano, ou nesse final de ensino básico. E, querendo ou não, muitas dessas coisas que ele está aprendendo nesse momento é pro Enem, que a gente fica meio com o pé atrás de falar, tá, eu posso encaixar a história local aqui? Posso, mas já tá uma educação corrida para ele e não sei se ele vai ter muito interesse de aprender isso. Mesmo que seja triste eu falar isso. Até porque exige mais tempo e trabalho do professor, que é algo que o professor, em geral, não tem, né? Exatamente. Tempo. É uma coisa muito escassa para um professor que trabalha na escola
nas escolas de ensino básico. Uhum. Mas, mais uma vez, é possível fazer relações. É possível. Mas, em geral, essas relações elas também vão ficar como exemplos, Sim. a critério apenas na oralidade. Porque, novamente, como não tem aquilo registrado no material didático, né, fica mais difícil para o professor até conseguir a atenção do aluno, fazer com que o aluno estude com aquilo, se ele não tiver um material escrito depois, para revisar, para estudar, né? Então, de novo, cai sobre as costas do professor. O documento não abrange, se o documento oficial não abrange, o professor que acrescenta isso, né? De novo, ele está usando dessa liberdade que a BNCC diz. Olha, mas os currículos são individualizados. A gente está dando aqui um parâmetro do que é obrigatório. Todo mundo tem que cumprir. Mas o que você quiser acrescentar dentro da sua escola, por exemplo, nos seus PPPs, acrescente. Mas não é fácil, né? Você conseguir acrescentar. E aí, aquilo que o professor for conseguir acrescentar é porque ele fez uma pesquisa, é porque ele teve que ter tempo para materializar isso em forma de material didático, uma coisa que não é fácil. E o professor pesquisador, ele tem que saber fazer seu próprio material também. Mas não é fácil. Exatamente. É extremamente difícil. Você precisa ter condições para isso. Então, assim, você pode trabalhar numa instituição e essa instituição diz, não, aqui a gente só aceita o trabalho com o livro didático. Então, por que o professor vai... Ele, primeiro, não vai poder fazer o material. E eu sei que isso acontece. Eu converso com os meus amigos. Existem escolas que você só pode trabalhar com o livro didático. Você não pode levar outro material. Entende? Ao mesmo tempo que... Se você não materializa, eu acho, se você não transforma isso num documento para o seu aluno ter, para pesquisar, para estudar, você vai falar apenas na oralidade. Mas hoje em dia também, e aí pode conversar com vários outros artigos, a gente também tem tantas outras formas de materializar a narrativa histórica para os nossos alunos, né? Então, a gente tem um podcast, a gente tem um vídeo no YouTube, a gente tem... as redes sociais, uma postagem. Então, assim, não é impossível. É possível. E o professor pode conseguir fazer essas habilidades, esses conhecimentos do ensino de história local para a sua sala de aula. Mas parece que ele está lutando. Para fazer isso, ele vai ter que lutar com o documento oficial. Dando um pulo aqui, numa fala anterior da senhora, que a senhora falou que até conseguiu dar na sua aula, nesses ensinos iniciais, falando sua cópia, falando sua pesquisa que a senhora fez, né? Sim. Na sua graduação e no seu mestrado. A senhora pode falar um pouco como é que foi o processo dessa pesquisa? Porque eu vi também que a senhora trabalhou muito com a história oral. E eu fiquei um pouco interessado para saber sobre sua pesquisa. Obrigada. Foi exatamente como tudo na minha graduação. Trabalhando no PIBID e conhecendo as escolas e pensando já no meu TCC, eu digo, eu quero conhecer a história da instituição que eu estudei a vida inteira. Primeiro porque eu era muito apaixonada. E eu gosto de fazer as coisas quando eu tenho muita paixão, né? Então, eu era muito apaixonada pela minha escola, eu adorava aquele lugar, eu adorava o meu bairro e eu tinha muita curiosidade de conhecer como aquele bairro se formou. E por que aquela escola, que é uma escola jesuíta, no caso a gente está se referindo à Escola Santo Afonso Rodrigues, né? Se instalou naquele lugar. E eu já sabia, porque eu morava naquele bairro e, pelo exemplo dos meus parentes, dos parentes dos meus amigos, que era todo mundo ali da região, que a escola, ela tinha um papel fundamental na vida de todo mundo do bairro. Dos pais dos meus amigos, dos tios dos meus amigos, dos meus primos, todo mundo tinha um vínculo com aquela escola. Então, estudando aqui na universidade, eu falei, olha, não tem outra coisa que me interesse mais do que falar da história dessa escola. Porque eu conversaria com os meus estudos que eu já estava fazendo de história da educação
né? Com a professora Cláudia. E aliaria isso a um desejo pessoal. Então, foi assim, na graduação eu começo a fazer pesquisas para as disciplinas para projeto, né? Eu esqueci agora o nome das disciplinas, mas são aquelas disciplinas que a gente faz antes, de fato, de ser o TCC. Eu acho que é para projeto. É porque eu acho que o nosso currículo agora, o nosso novo, tá mesmo TCC. Tem vários né? TCC, dividido em vários TCC. Pois é, teve TCC1, TCC2, exatamente, pois é isso. Então, eu começo a fazer esses estudos. Fico muito empolgada, mas eu sei que foi muito limitada a minha pesquisa na graduação. Então, eu tento me organizar melhor para conseguir desenvolver uma pesquisa melhor para o mestrado. E, aliado a isso, as outras pesquisas que eu já vinha fazendo. Porque o que aconteceu também? No final da minha graduação, eu saí do programa de iniciação da ciência e tive a oportunidade de entrar num PIBIC. Porque aí eu entendi que eu também precisava ter essa experiência da pesquisadora, né? Aí eu fui fazer com a professora Cláudia uma pesquisa sobre a história do Sindicato dos Professores no período da ditadura militar. E olha quando as coisas conversam. Claro que a professora já deve ter feito isso até para me orientar para as minhas escolhas, porque a gente conversava muito. Então, eu estava estudando sobre essa instituição no período da ditadura militar, no governo do Alberto Silva. E, ao passo que eu estava fazendo esses estudos, eu também encontrava documentos nos arquivos sobre o bairro Socopo e sobre a escola. Eu ia indo atrás. Então, assim, eu poderia ter levado o meu caminho de pesquisa por esse projeto, mas eu sempre fui muito decidida, sabe? E a professora sempre me apoiou muito. Ela, não, então você quer falar da sua escola, você quer contar a história do seu bairro, sabe? Uma pessoa meio apaixonada. Era eu. Então, você vai fazer. Então, eu fiz. E foi assim. A gente conseguiu melhorar bastante a produção na dissertação. Ficou um texto melhor. E eu consegui falar e ainda conversar um pouco sobre história local, né? Não é, na verdade, minha dissertação não é um texto sobre ensino de história. Não é um texto de ensino de história. Ela vai muito mais para história de Teresina, história da cidade, crescimento urbano, da malha urbana de Teresina para a área leste. E quais foram esses fatores que colaboraram para o crescimento da cidade para aquela região? E eu vou defendendo que um desses fatores foi exatamente a colocação dessa escola jesuíta no local. Como uma escola de cunho religioso, né? Ela interfere na construção da malha urbana da cidade. É isso que a gente vai desenvolvendo. Claro, não foi só a escola, tiveram também outros fatores que eu também vou apresentando no texto. Foi assim a minha história. Eu achei interessante, porque sua pesquisa casa muito com a pesquisa da professora Cláudia. Ela tem até um livro, não sei se era viu do Disseu Nasce o Bairro, Nasce a Esperança. Eu achei bem interessante que a pesquisa de vocês casa muito bem. Demais. Eu também achei interessante a senhora falar dessa questão da história do bairro, porque eu mesmo moro na Zona Leste, moro ali perto do Socopa, ali mais ou menos na Pissarreira. E eu sou meio que alienado no meu bairro. Não sei, sobre a história, né? Não sei absolutamente nada. E eu percebi, assim, que, tipo, quando eu era criança, eu tinha essa dúvida, tipo assim, por que as coisas são como elas são? Infelizmente, tipo assim... Por que meus pais estão morando aqui? Essas perguntas que começam. E eu infelizmente... projeto de pesquisa. Não teve uma maneira de eu sanar essas dúvidas, porque, enfim, meus avós também não sabiam, meus pais também não sabiam. Então... E uma das formas que a gente pode atuar com os meninos em sala, é exatamente questionando os pais que sabem. Então, quando eu trabalho com os meninos, quando eu trabalhava no terceiro ano com o ensino de história de Teresina, a gente levava muito história e memória, né? Entrevistas. Vamos entrevistar o vovô, a vovó, para saber o que eles sabem sobre a história do local. Então, vai ter muitos pais que vão dizer assim, eu não sei de nada, até porque eu não sou daqui, acabei de chegar no Piauí. Mas também você vai encontrar pais e avós e bisavós que vão dizer assim, olha, a gente abriu essa rua no nosso bairro. Assim como eu digo no meu trabalho, né?
que eu faço entrevista com os moradores. Não, mas foi meu pai que abriu essa rua. Ele que capinou, entendeu? Então, a importância, agora eu tenho que citar o Riesen, né? E o Riesen, quando ele diz que o ensino de história, quando ele chega na sala de aula, ele tem que passar por uma mediação. Você tem que saber, você não vai estar dando aula de história, você não está formando historiadores na escola. Mas o professor que consegue mediar o saber histórico e dar significado, construir uma consciência histórica para o estudante, esse é o professor pesquisador. Por isso que a gente começa no artigo que vocês viram, falando, eu e a Sam, a gente começa citando a história é para o historiador o mesmo que deve ser a educação para um professor. Então, assim, a gente sabe que são lugares diferentes, mas são lugares que se complementam. E dentro da escola, a gente também faz pesquisa. Dentro da escola, a gente também cria saberes. É possível criar. E principalmente saberes sobre história local. Por quê? Porque aquela criança, o pai dela, a família dela, tem alguma coisa a dizer. Eles que fazem a história. Então, a partir disso, você pode criar materiais, compartilhar com os colegas da turma. Olha, você não sabe, os seus pais não souberam lhe dizer na sua infância. Mas imagina se você tivesse estudado numa escola cuja professora tivesse feito mais investigações ali dos teus colegas. E talvez na escola que tu estudasse, os teus colegas também fossem do teu bairro. Porque, em geral, é assim. Em geral, né? Se for uma escola pública. Se as escolas públicas atendessem a população ali, se existissem escolas para atender a população em cada bairro, essas escolas deveriam se preocupar com isso. Mas a gente sabe que a realidade é múltipla. Eu acho muito interessante a senhora falando isso, principalmente de pedir para os alunos perguntarem, para os avós entrevistarem, porque eu mesmo tive essa situação de, depois de eu ter entrado já no curso de história, de, tipo assim, chegar no meu avô e perguntar uma coisa para ele sobre como é que você ouviu pra Teresina, enfim, e ver que meu avô foi um agente histórico, tipo assim, coisas que a gente estuda na matéria de historicidade, como as queimas de casa que tiveram aqui, as casas de taipa que começaram essa cidade. Meu avô era uma das pessoas que estava morando nessa casa de taipa e teve a casa dele destruída. Olha aí. E a gente fica assim, nossa, meu avô fez parte da história. Foi isso que eu quis fazer no meu trabalho. Eu queria dizer assim, olha, essas pessoas, elas têm uma história importante para Teresina. Eu acho que, assim, obviamente eu não vou Ou o contrário, né? A história de Teresina do crescimento e o que passou de transformação da cidade interferiu diretamente na história desses sujeitos, na vida desses sujeitos. E até mesmo do aluno, assim, para ele se ver também como um ser histórico. Que eu acho que isso é o mais importante, que muito se perde, infelizmente. Exatamente. Que é o que eu estava falando do ensino por prazer, né? Quando o aluno tem significado. E ele também cria meio significado. Cria essa atitude, assim, pesquisadora, de ter essa curiosidade de sanar ela. Que é uma habilidade exigida pela BNCC. Tá vendo como a gente consegue fazer as várias habilidades? Dá trabalho. Dá. Mas é possível. Continuando nessa sua linha, falando das suas pesquisas, eu também queria saber um pouco mais do seu mestrado. Como é que foi o processo e como é que ele continua, assim, a ajudar na sala de aula, no seu ensino? Então, no mestrado eu desenvolvi... eu tentei consolidar mais a minha pesquisa sobre o meu bairro, porque eu achei que eu deixei muito a desejar na monografia. Mas não foi fácil, não é um momento fácil na vida das pessoas, sobretudo na condição de vida que eu estava, que eu levava, porque eu já era professora. Então, eu fiz o mestrado, ao mesmo tempo trabalhava, então foi um momento complicado. E para piorar tudo, no mês da entrega final ali, era véspera da pandemia. Né? Para piorar tudo, então assim, eu defendi na pandemia, online, etc. Mas é isso, assim, o mestrado é um momento muito importante para a formação de um historiador, de um professor.
são 2 anos em que você cresce demais, assim. Eles passam muito rápido, mas você já está mais maduro. Uhum. Eu acho até mesmo a questão do desenvolvimento mesmo da cognição. Eu sei que eu era uma pessoa muito mais madura, intelectualmente falando, quando você entra no mestrado, do que a jovem que entrou na graduação com 18 anos, saindo ainda da juventude, uma adolescente. São N questões. Então, assim, fazer um mestrado é fundamental. Por isso, depois que você passa por essa experiência, você entende. Por que os professores dizem assim? Mas você só pode ser chamado, no mínimo, de historiador depois que você faz uma pós-graduação. Porque, de fato, é quando você tem mais consciência e maturidade da sua pesquisa. E você se dedica tanto àquilo, você se especializa tanto em alguma, né, naquela temática que você escolhe, que realmente o resultado só pode ser melhor. Uma pesquisa mais consolidada. É muito importante. Para mim, foi muito importante. Eu também fiz aqui na universidade, com a minha orientadora, a mesma orientadora que eu tinha feito o PIBIC, o TCC e o mestrado, que é a professora Cláudia, a quem eu sou muito grata por tudo, né, que eu aprendi, e pela professora que eu quero ser. Também passa muito pelos professores da casa, né? O que eles me ensinaram, eu consigo identificar a professora que eu quero ser, que eu sou. Agora voltando um pouco para a questão da história local, a senhora acha que tem alguma conexão desse ensino mais tecnicista de bater uma média, por exemplo, para o Enem, ou para alguma outra prova de medida tipo IDEB, que afete essa questão da história local, até porque essas avaliações são avaliações mais gerais, assim, e não tem uma particularidade para cada região. A senhora acha que isso afeta também o ensino? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que é um dos fatores para que a gente esteja a cada dia que passa, na realidade, abandonando mais o ensino da história local. Aí eu vou dar o exemplo da minha própria história de vida, né? Em 2011, eu fiz o vestibular da UESP. Final de 2011, para ingressar em 2012 na universidade. Então, nesse ano, ainda existia o vestibular seriado, né, que era chamado assim, eu acredito, na UESP. Então, para isso, eu sabia, nós estudantes, a gente tinha que ler algumas obras literárias piauienses. Não necessariamente era o ensino de história, mas só de você ter acesso a obras literárias piauienses, as obras que eles colocavam para serem avaliadas no vestibular, eram obras que falavam sobre o nosso território, né, sobre a nossa história, um pouco sobre os sujeitos que fazem parte da cultura piauiense. Então, de certa forma, acabou. Né? Se você não tem mais esses vestibulares assim, que vão avaliar, cada vez vai ficando menor e vai sendo dado menos importância pelo professor. Não que o profissional não saiba reconhecer a importância, mas é porque esse profissional ele fica limitado a cumprir com as exigências que são colocadas, que são postas pela coordenação da escola, que, por sua vez, colocam essas exigências porque são as exigências das leis educacionais no Brasil. Então, é mais uma crítica que a gente pode fazer à BNCC, né? E ao que ela coloca como aquilo que é essencial, que é fundamental, que todos os estudantes no Brasil conheçam. Outra crítica que eu faço à BNCC, ao documento, como ele saiu homologado, seria a repetição de determinadas habilidades. E claro que a gente sabe que é importante você repetir muitas habilidades ao longo das séries para garantir a consolidação da aprendizagem. No entanto, isso, de certa forma, limita o professor a também trabalhar só com essas habilidades. E aí o professor fica anos e anos, eu vou dar um exemplo,
falando sobre a miscigenação no Brasil, a influência. Aí ele passa o 4º ano falando disso, tá na BNCC do 4º, tá na BNCC do 5º, tá na BNCC do 7º, tá na BN... Sabe? E acaba que ele passa um tempo muito grande falando as mesmas coisas, repetindo, consolidando, né? E isso não abre espaço para você ter tempo na grade curricular para falar de outras questões. E isso vai chegar lá no ensino médio. Ainda que eu não atue nessas séries maiores, você sabe que dentro na escola particular há um foco para a aprovação do vestibular. Dentro da escola pública, eu imagino que também haja esse foco, mas há também outras questões, como, por exemplo, evitar a evasão de um adolescente, que ainda é onde mais esses alunos evadem, né? Onde eles começam a desistir de fato. Não tem como segurar mais um adolescente numa escola, se aquela escola não está atendendo às necessidades dele, né? Então, a gente ainda passa por tudo isso, o professor ainda passa por tudo isso para conseguir. Agora, de novo, e aí eu vou lembrando aqui dos ensinamentos de Eurizen. De novo, se esse aluno consegue, durante as suas aulas, se ver, se reconhecer, né? E ser protagonista, e se ver como um sujeito, não só por ele próprio, mas, meu avô foi isso, né? Até a questão da evasão pode ser evitada em algum aspecto, porque, pelo menos partindo da minha história de vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que adorava estar na escola. Mas é porque eu tive um privilégio de estudar numa escola que me acolhia, que fazia eu achar que lá era o melhor lugar do mundo. Mas nem todos os estudantes são assim. Eu tanto tive esse privilégio que depois, mesmo estando na graduação, saindo da instituição, eu queria continuar falando de lá, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem essa história de vida. Mas que bom seria se todas as escolas pudessem oportunizar um pouco sobre... as escolas, os professores, conseguissem fazer com que os alunos criassem vínculo com aquele lugar, porque aquele lugar tem uma história. Porque aquele lugar faz parte da história dele, né? Eu sou muito defensora disso, assim, sonho com isso. Que as escolas deveriam ser esses lugares. Você sempre estuda a escola, primeiro, a sua própria escola tem uma história, né? Qual é a história desse lugar que eu tô? Por que eu tô aqui? O bairro da sua escola. Eu posso não estar estudando no meu bairro. Eu preciso pegar condução, eu vou de carro, eu vou de moto, eu vou para outro lugar. Mas até chegar naquele lugar, tantas histórias existem, né? Então, é isso. Eu realmente acredito que o professor fica limitado, ele precisa cumprir com as exigências mais burocráticas, e a BNCC, em muitos momentos, ou ela está mal organizada, ou ela é tão generalizante que você tem essa dificuldade de trabalhar com o local, com o particular. Com o regional. Com o regional, mas também não é impossível. Eu acredito. Numa experiência que a gente teve, para uma matéria de didática geral, a gente teve que ir numa escola para fazer uma pesquisa sobre uma aula. Ter uma aula, assistir a aula, relatar o que a gente viu e depois entrevistar tanto a professora quanto os alunos. Essa professora é um pouquinho mais antiga, então ela usava um método bem mais tradicional. E, assim, ela estava muito focada também no livro didático, que ela estava trabalhando de escravidão. Agora que eu tenho essa noção de estar pagando a história do Piauí, eu percebo que, por exemplo, a escravidão no Piauí tem elementos bem particulares a elas que os alunos deveriam entender, compreender. Sim. Para entender também como diferente a sociedade piauiense é. Obviamente, ela não conseguiu entrar nesse detalhe, até porque
ela já não tem mais conexão com essa área, então ela não conseguia articular isso. E deu pra ver que os alunos delas, principalmente quando a gente entrevistou eles, que eles não entendem muito bem por que eles estão estudando história, e foi uma coisa que a gente ouviu muito nas entrevistas, assim, de perguntar pra garota. O que você achou da aula? O que você acha da matéria? Como é que isso vai afetar o seu conhecimento? E falava, não gostei da aula, não gosto da matéria, não sei por que eu tô estudando história. Acho que é inútil, assim. Teve até uma menina que falou que preferia estudar sobre plano de vida, que ela também falou que não gostava, mas preferia estudar plano de vida do que história. E assim, é um pouco triste, porque eu acho que se eles conseguissem relacionar isso a eles, entender que a história que você está estudando aqui é a base do que a gente está vivendo agora, Sim. Eles teriam muito mais interesse. Claro. Então, eu fico meio triste, eu gosto dessa fala sobre isso, porque realmente o estudante, nessa perspectiva de compreender o processo histórico, não como historiador, mas pelo menos ver as marcas dele, compreender, tem sim um interesse bem maior em aprender história. Agora, eu queria te provocar uma coisa que eu achei interessante que tu falou. Professor, eu assisti a aula da professora, ela é uma professora mais antiga, e eu estou estudando na disciplina de História do Piauí, e eu fiz relações, eu acho, por exemplo, que eu traria um pouco sobre a história do Piauí. Olha que coisa maravilhosa. Você tocou numa coisa que é fundamental, que é formação continuada. Uhum. Se nós, professores, tivéssemos a oportunidade de estarmos em constante formação, agora, claro, que para que isso aconteça é necessário que haja programas, é necessário que haja tempo, que haja, né? Exatamente. Condições. Quando a gente está na universidade e está fazendo as disciplinas a gente tem um mundo de ideias e a gente faz todas essas relações que você fez. Quando a gente está na escola, lá no chão da escola, infelizmente, a escola ela não te oportuniza isso. O professor ele pode ser o melhor do mundo, mas na escola, o chão da escola, não é esse lugar da interdisciplinaridade ainda. E nem é, muitas vezes, um lugar que favorece o estudo do professor, a refazer as conexões, refazer os planejamentos. Ter tempo de pesquisar. Então, eu acho que é isso que infelizmente, acaba tornando a aula sem significado para os alunos. Também, né? Mas é fundamental. Fundamental seria também nós termos esse momento de reciclagem, de conexão com os estudos, o professor, ele tem que ser assim, ele tem que ser inquieto, ele tem que estar o tempo inteiro se relacionando com o mundo, vivendo arte, consumindo arte, frequentando esses espaços. E essas vivências que todo professor deveria ter, mas muitas vezes não tem, elas iriam contribuir muito para tornar as aulas mais prazerosas, mais dinâmicas, eu imagino. Eu também concordo. Ainda que eu também ache que, às vezes, o que a gente precisa também é saber do básico. Que não tem como a gente achar também que toda aula vai ser um podcast, toda aula vai ser um grande show, né? Que toda aula o aluno vai ser super motivado. Não, mas em toda aula ele tem que ser questionado. Pelo menos isso, sabe? Em toda aula ele tem que ser posto à reflexão. E toda aula, um pouquinho que seja, ele tem que estar elevando um pouco mais o que o Ian Heisen chama de consciência histórica. Né? E aí ele vai dizendo assim, a consciência histórica, ela não é desenvolvida só pelo professor de história. Por exemplo, a consciência histórica tradicional, que é a primeira espécie de fase que ele chama, que a gente só consegue chegar no ápice
vamos dizer assim, da consciência, de uma tomada de consciência sobre história, que é a fase genética, depois que você passa por outras 4 fases, que é a fase tradicional, a fase exemplar, a crítica. Na verdade, outras 3. Depois que você passa por essas 3, é que você consegue chegar na fase genética. Então, assim, por exemplo, tem coisas que vão ser consolidadas, ideias que vão ser consolidadas na consciência histórica de um aluno de maneira tradicional. Não é o professor que vai ensinar. É o pai, é a mãe, é o padre, é o pastor. E, querendo ou não, é uma consciência, é uma tradição. Por que a gente sabe que todo mês, todo ano, em fevereiro ou início de março, tem carnaval? É o professor de história que ensina? Não. Mas existe, é construído uma consciência coletiva, né? Uma consciência histórica. Essa é a tradicional. Ele diz, é importante. A gente só consegue aprender a criticar algo depois que a gente conhece o que é reproduzido na história, né? Mas o que ele defende é o que eu acredito que nós, professores, devemos fazer. E levar para a sala de aula. Que o professor de história, que é um profissional especializado nisso, é ele o único que vai conseguir fazer o desenvolver dessa consciência genética, que ela já passou pelo tradicional. É aquela que consegue despertar a criticidade do aluno, ao mesmo tempo que consegue fazer ele perceber que ele pode reproduzir exemplos, se ele quiser, na sociedade. Ele reproduz os exemplos da sociedade. Mas se ele vê um problema nisso, se ele questiona, se ele acredita que ele precisa ter a consciência de que pode mudar também. Aí vem a crítica. É a tomada de consciência crítica. Na realidade, quando você critica, ter a consciência crítica é conseguir olhar para o que está errado. O que é que eu acho que não está funcionando no meu presente? E que isso é fruto da história. Consciência crítica. Mas aí ele ainda diz, não dá para parar aí. Então, você precisa desenvolver a chamada consciência genética, que é aquela, eu consigo criticar e eu consigo tentar criar caminhos para construir um futuro diferente. Mas essa consciência aí, ela só chega numa aula que tem questionamento, que tem envolvimento, que tenta trazer o presente com o passado, com o conteúdo, né? Onde você estuda o passado, mas não estuda o passado pelo passado. E ela não é fácil. E outra coisa, ela também é fruto de um processo que o aluno vai sair lá no ensino médio, desde o ensino fundamental, ele vai sair lá no ensino médio com algo construído, mas ele só vai terminar isso quando ele morrer. Então, assim, eu não tenho a minha consciência tá em pleno desenvolvimento, a sua, a de todo mundo. Agora, é óbvio? Não, óbvio não é uma boa palavra, mas fica mais evidente que nós que somos profissionais da área, que estamos o tempo inteiro se dedicando ao estudo da história, que nós teremos um nível de compreensão dessa teia que é o passado, a gente vai ter uma compreensão mais elaborada, mais rebuscada, né? E que cabe a nós, dentro da escola, tentar passar um pouquinho disso para os alunos. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para você uma recomendação, assim, para quem estiver ouvindo, para aprofundar mais, não só nessa área da história local, mas também do ensino e até um pouco da pedagogia dessa questão. Como eu já falei tanto aqui do Riesen, eu vou sugerir o livro dele. Um livro que foi organizado pela professora Maria Auxiliadora Schmidt. Ele se chama Jo Riesen e o Ensino de História. Foi publicado pela Universidade Federal do Paraná. Ele é de 2010. E dentro desse livro é uma coletânea, a reunião de vários artigos que ele produziu a respeito do ensino de história. Então, lá você vai encontrar um texto falando sobre o desenvolvimento dos estágios, né? O desenvolvimento da consciência histórica.
Lá também você vai encontrar um artigo só sobre como o Riesen acredita que deve ser utilizado materiais didáticos. É maravilhoso, assim. Ele fala só sobre o livro didático nesse livro. Lá também vai falar sobre uma outra coisa que eu acabei não falando aqui, mas que eu acho assim que quem tiver interesse e que para nós professores é fundamental, que é a construção da narrativa histórica. Não, assim, você tem que dar uma aula e, a meu ver, deixando bem claro para o seu aluno que você está construindo uma narrativa histórica, que tem um encadeamento de ideias, que existem sujeitos que fazem parte dessa história, né? E eu acho que é nesse livro que eu falei, que eu sugeri, tô até aqui, vou repetir de novo. Copiando aqui. Se chama Your Riesen e o Ensino de História. Foi publicado, aí ele foi organizado pela professora Maria Auxiliadora Schmidt, e também pelo Estevão Rezende Martins, que é um professor que faz bastante essa conexão. Ele é um tradutor do Riesen aqui no Brasil. Além desse livro, eu posso indicar outro, né? Pode, tá à vontade. Além desse livro, eu leio bastante a coleção... Eu estou lendo, na verdade, a coleção Feminismos Plurais, que é aquela coleção que é organizada pela professora Djamila Ribeiro. E dentro dessa coleção tem um livro da professora Carla Cotirene, que se chama Interseccionalidade. Eu acredito que é uma boa indicação de leitura para quem estiver assistindo, porque acho que o conceito de interseccionalidade é um conceito que pode ser também muito importante para os professores de história trabalharem em sala de aula, ainda que você não leve o termo para a sala de aula, mas quando você trabalha por essa perspectiva interseccional, há muitos ganhos. Há muitos ganhos. Então, acho que essas são as minhas sugestões. Pois muito obrigado. Bem, esse foi o podcast com a professora mestre Vivian Catelini. E é isso. Muito obrigado por ouvir o podcast. Tchau.